Sacanagem é comprovada contra o São Paulo. Tem notícia aí sobre saída, rapaz, de jogador do São Paulo. Vamos falar sobre isso. Tem provocação aí pra cima do tricolor. É brincadeira, né? Vamos falar sobre isso e várias outras notícias do São Paulo. Belezinha? Tranquilão, parceiro? Então vamos embora para as notícias do São Paulo. E o negócio é o seguinte. Amanhã tem São Paulo e Atlético pela Copa do Brasil. Jogo de volta aí. E depois tem Atlético amanhã. Depois Vitória no sábado e depois ela, né, cara? A competição aí mais importante de todas, que é a Copa Conmebol Libertadores da América. E tá, a partir de ontem, né, que o São Paulo se reapresentou, até o jogo contra o Atlético Nacional da semana que vem, em Medellín, até lá não tem folga para os jogadores do São Paulo. Olha só, segunda-feira ontem foi treino aí do elenco do São Paulo, treinar a reapresentação. Hoje, terça-feira, treino pela manhã e viagem à tarde, né, para enfrentar amanhã o Atlético Paranaense lá em Curitiba. Aí na quarta-feira tem o jogo São Paulo e Atlético. Quinta-feira já tem a reapresentação do elenco do São Paulo. Sexta-feira, treino, aí normalmente. E no sábado, o São Paulo volta para o Morumbi para enfrentar o Vitória, né, jogo também importante que tem que vencer pelo Campeonato Brasileiro. Domingo, tá? Olha só, o São Paulo joga no sábado contra o Vitória. Domingo tem reapresentação de manhã e à tarde já tem viagem, tá? Isso no domingo. Na segunda-feira, o São Paulo vai treinar lá na Colômbia e na terça tem São Paulo e Atlético Nacional. Olha que loucura, cara. O time vai jogar no sábado contra o Vitória, no outro dia já tem treino e já viaja, né, para a Colômbia. Aí, tá, essa vai ser a programação do São Paulo até o jogo da semana que vem contra o Atlético Nacional. Sem folga, irmão, né? Tem que trabalhar aí porque é o momento mais importante do ano. Então, o negócio de folga, descansar, isso é para depois. Agora é foco total, se classificar amanhã na Copa do Brasil, né, cara? Até o empate, né? O São Paulo se classifica. A gente sempre torce para ganhar, óbvio, mas o empate também não é ruim, porque o importante é classificar. Não vale 3 pontos, né? Então é importante sempre classificar. O jogo contra o Vitória tem que ganhar, não dá para perder ponto pro Vitória em casa, com todo o respeito do mundo ao Vitória, não dá para perder pontos para eles no Morumbi. E depois, cara, o Atlético Nacional só pode ter que trazer pelo menos empate, né? Se ganhar, espetacular, porra, tem que comemorar pra caramba. Se empata, tá ótimo, a gente resolve em casa. Só não pode perder, né? Porque senão já vem com aquela pressão de ter que virar, correr atrás do placar, né, cara? Correr contra o relógio. Então, essa semana é de decisão para o São Paulo, tá, irmão? 2 semanas, 2 não, porque na passada já teve o jogo de ida contra o Atlético, né? Então, estamos aí nas semanas mais importantes do ano, porque vale aí, irmão, a sequência da temporada, né? Tem que se classificar. Vamos seguir aqui, rapaziada. O negócio é o seguinte, bora falar aí sobre o Cédric Soares, que vem sendo muito questionado aí, né, cara? Muito criticado pela torcida de São Paulo. Ele deu uma entrevista para a ESPN falando sobre o clássico, né, cara? Teve o clássico recente contra o Corinthians, né, que a gente venceu, né, amassamos o Corinthians por 2-0, e foi perguntado para ele sobre clássico, né, cara, ele que viu o São Paulo e Corinthians, 2 tais do Morumbi, lá no Paulistão, naquele 3-1, né, que o Lucas jogou muito, o Oscar fez gol, ele tava lá assistindo esse jogo no Morumbi, né, e ele disse que nesse clássico contra o Corinthians no Paulistão, ele já viu que o negócio era diferente, né, depois ele enfrentou o Corinthians, né, jogando, né, já como jogador do São Paulo, que foi o clássico recente que a gente venceu por 2-0. Em entrevista na ESPN ele falou o seguinte, abre aspas, em termos de clássicos, já joguei alguns na Inglaterra e em Portugal, mas o Morumbi é um fenômeno, gostei muito do ambiente, deu para perceber a forma que os torcedores vivem o futebol. Um torcedor do meu lado dizia, isso é São Paulo, isso é São Paulo. E eu já comecei a perceber como era o São Paulo, fecha aspas aí para o Cédric Soares. Esse ponto que ele fala aqui, ó, um torcedor do meu lado dizia, isso é São Paulo, foi no jogo contra o Corinthians que ele estava. Ele estava assistindo lá o jogo contra o Corinthians, né? Ele viu lá os torcedores falando, isso é São Paulo, que não sei o que, né? Então, ele viveu esse momento aí, né, cara, de fora assistindo e depois estava no clássico aí, né, recente contra o Corinthians. E realmente, cara, a rivalidade no Brasil, óbvio que vou pegar clássico, né, cara, em todo lugar a rivalidade é muito grande, né, e evidentemente que no Brasil aqui não é diferente dos outros lugares onde ele passou, como ele falou que jogou na Inglaterra, jogou em Portugal, né, e óbvio que a rivalidade no Brasil não é diferente, né, a rivalidade é muito, muito grande aí, tá bom? São Paulo embala e fica um jogo de repetir a marca de Rogério Ceni.
Com 5 vitórias seguidas na temporada, o São Paulo está a uma vitória de alcançar uma sequência que não repete desde 2022, quando o São Paulo ainda era comandado pelo técnico Rogério Ceni, tá? Olha só que loucura isso aqui, rapaziada. A derrota que quebrou essa sequência do São Paulo lá em 2022 foi aquela de 4-0 para o Palmeiras na final do Paulistão, que a gente tomou aquela virada inacreditável, né, cara? Vencemos 3-1 em casa e tomamos 4 na volta. Um vexame, uma vergonha histórica aí do time do São Paulo, entendeu? E até aquele maldito 4-0 da final, o São Paulo tinha emendado 6 vitórias consecutivas, tá? E a gente tá aí a um jogo de conseguir essa mesma sequência. O São Paulo tem 5. Se vencer o Atlético amanhã, lá em Curitiba, a gente vai para 6 vitórias seguidas, iguala a sequência que teve com o Ceni no começo do ano de 2022, né? A sequência do Ceni que teve em 2022, né? Foi jogos aí da Copa do Brasil, né? Enfrentou o Manaus, teve jogos também contra o Botafogo de Ribeirão Preto, teve jogo contra o Corinthians, né? E também tem, né, um desses 6 jogos da sequência de 2022 também, evidentemente, é o primeiro jogo da final que a gente faz 3-1, né? Aí depois essa marca quebrada no jogo de volta que a gente toma 4. Aí então, se o São Paulo conseguir arrancar uma vitória amanhã, lá em Curitiba vai ser 6 vitórias seguidas, coisa que não acontece desde 2022, né? O que é uma sequência, evidentemente, aí é muito difícil, né, cara? Você vencer 6 jogos seguidos num calendário tão maluco, 3 competições, e ainda tem um agravante que o São Paulo tem um caminhão de desfalque todo jogo, né, cara? Todo jogo o São Paulo tem muitos jogadores machucados. Aí não tem zagueiro reserva, não tem lateral reserva. Aí o Ferreirinha tá bem, tá suspenso contra o Inter. Aí o Rodriguinho aparece, tá jogando bem, se machuca também. É uma loucura o que acontece no São Paulo, né? Então é muitos problemas aí, entendeu? Muito jogador machucado, 3 competições, e é muito difícil São Paulo, qualquer time ganhar 5 jogos seguidos. No Brasileiro são 4, né, cara? Seguidos, e coisa que também é muito difícil conseguir me dar sequência no Brasileirão, e o São Paulo tá bem aí. Amanhã, óbvio que não é uma obrigação necessariamente vencer, porque, repetindo, o São Paulo joga pela vitória e pelo empate, né? O que não pode acontecer é perder, né? Perder por um gol de diferença, pênalti. Perder por 2 tá eliminado. O que não pode acontecer amanhã, evidentemente, é perder, porque senão vai dar ruim, né, cara? Porque senão vai dar ruim aí. Belezinha, rapaziada? Ontem aconteceu uma coisa, porra, lamentável, né, cara? Não é nenhuma novidade, a gente já viu isso aqui acontecer 1 milhão de vezes, mas não deixa de ser aí, algo lamentável. Ontem, para quem não viu, né, para quem tá desligado, o Santos jogou contra o Juventude no Morumbi, já comentamos sobre isso, que o São Paulo fez um acordo com o Santos, para o São Paulo mandar 3 jogos na Vila e o Santos mandar 3 jogos no Morumbi. O Santos já mandou o primeiro ontem, né, que eles venceram aí o Juventude por 3-1. Torcedores do Santos vandalizaram a estação Morumbi, né, São Paulo Morumbi, onde tinham estampados figuras com referências ao tricolor, né? A Superbet que fez isso, né, cara, lá na estação São Paulo Morumbi, né? Aí tem lá Super Tri, né, cara? Tem várias frases lá fazendo referências ao São Paulo e também a Superbet, que é a patrocinadora master do São Paulo, e os caras, irmão, lá, porra, rasgaram tudo, vandalizaram tudo, ficou um negócio bem feio, né? Um negócio bem lamentável aí, o que fizeram. Isso já aconteceu já 1 milhão de vezes, né, cara? Pô, já aconteceu dos caras virem aqui quebrar cadeira, né? Tipo assim, qualquer tipo de vandalismo aí já foi feito. Dessa vez foi rasgando lá, né, todas as figuras que tinha lá na estação São Paulo Morumbi da Superbet junto com o São Paulo. Negócio triste, lamentável, né, cara? Que aconteceu aí ontem, triste. E, cara, assim, rapaz, sinceramente, cara, não dá pra ficar alugando, indo por esse estádio para rival por causa disso aqui, né, cara? Eu até falei, pô, rapaz, eu sou nada contra, né? Acho que o Santos pode jogar aí, né? Não gostava quando o Palmeiras jogava lá, o Corinthians, né? Que evidentemente tem uma rivalidade maior. É óbvio que também tem a rivalidade com o Santos. Mas, cara, quando tu vê esse tipo de coisa aqui, mano, tu fala, pô, tem que prestar, alugar, porra, não. Vai jogar em outro estádio, vai jogar em outro estado. Porque, cara, sinceramente é algo bizarro que acontece. O cara vai pro estádio, por mais que seja o estádio do rival, tem nenhuma necessidade de fazer isso aqui, né, velho? Tipo assim, o cara vai fazer isso aqui, o que o cara vai ganhar? Pô, vai rasgar, legal pra caramba, né? Parece criança. Tipo assim, é um negócio que, sinceramente, não dá pra entender, né? Esse tipo de coisa aqui. Por enquanto, né? Por enquanto foi só isso. Vamos ver se mais tarde não vai sair foto, vídeo, se quebraram mais alguma coisa, se vandalizaram mais coisa. Por enquanto, só foi a estação São Paulo Morumbi ali, né? Com as figuras que a Superbet fez fazendo aí
referências ao São Paulo, né? E uma coisa que teve duas coisas que chamaram a atenção ontem, né? Uma delas foi o Neymar, que fez dois, se não me engano, né? 2 gols ontem. E ele fez um gol ontem e falou o seguinte, na hora da comemoração: aqui quem manda é o Santos. Neymar, tá de sacanagem, né, cara? Aqui quem manda é o Santos, cara. Pô, calma aí, vamos lá. O Santos, se você for olhar aí dos 4 paulistas, o Santos é o único time, né, dos 4 grandes que apanha para todo mundo historicamente. O Santos, irmão, se você for pegar São Paulo e Santos na história, é uma surra do São Paulo. Se você for pegar Palmeiras e Santos na história, é uma surra pro Palmeiras. Se tu for pegar Corinthians e Santos, é uma surra na história pro Corinthians. Os caras têm um retrospecto negativo na história contra todo mundo de São Paulo. Entendeu? Todo mundo de São Paulo. Aí, agora vem com essa de que aqui quem manda é o Santos. Tá de sacanagem, né, Neymar? Pô, senão de brincadeira. Vocês foram rebaixados em 2023 em casa, na Vila Belmiro, né? Que vocês tomaram um pau lá pro Fortaleza e foram rebaixados dentro de casa. Aí vai jogar no estádio do São Paulo. Aqui quem manda nós tá de sacanagem, né, cara? É brincadeira o negócio. É óbvio que na época, né, principalmente quando o Neymar surgiu lá, né, 2012, 2011, era óbvio que esse infeliz, ele jogava pra cacete contra todo mundo, né? Mas contra o São Paulo, ele tem um histórico assim bizarro, né? Pô, ele metiu um monte de gol no São Paulo, ganhou a maioria dos jogos. Isso é verdade, infelizmente, não tem como negar a realidade, né? Mas também, né, aqui quem manda é o Santos, não, abaixa a bola, né? Vamos abaixar a bola aí, até porque ontem tava na zona de rebaixamento, entendeu? O Santos ganhou ontem com a vitória diante do céu da zona. E não jogou nada, inclusive, né? Por pouco, o Juventude, se o Juventude fosse um pouquinho melhor, irmão, um pouquinho só, tinha complicado o jogo do Santos. Aí eu tinha complicado, eu tinha vencido, né? Porque complicado já foi, né? Teve gol anulado, o goleiro fazendo milagre, né? Aí eu vi o Neymar, pô, quem manda aqui é o Santos. É brincadeira. Ainda pegou a bandeirinha e ficou levantando lá igual o Luciano, né? Acho que a gente não viu isso aí também, né? O Luciano fez isso aí já várias vezes no Morumbi. E o Neymar foi lá fazer igual. Vou te contar o negócio, cara. Vou te contar aí o negócio, viu? Aí, uma coisa que eu achei interessante foi o seguinte, ele fez isso aí nessa... quem manda aqui é o Santos. Mas depois do jogo ele elogiou o Morumbi, entendeu? Perguntaram para ele também sobre o Allianz Parque, né? Que é aquele gramado velho de plástico que não serve para porcaria nenhuma, que inclusive até o Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, estava reclamando esse dia do gramado, né? E olha só, Neymar elogia Morumbi e rejeita atuar pelo Santos no Allianz Parque. Ele falou o seguinte, abre aspas: jogar no Allianz Parque para mim é impossível. Jogar no Society é algo que incomoda para qualquer jogador, independentemente das lesões. O Morumbi é muito bom e me sinto melhor. Me sinto bem nesse campo, fecha aspas, Neymar aí elogiando, né, cara? Falando que o gramado é bom, né, e que se sente muito bem jogando no Morumbi. O gramado do Morumbi é espetacular. Todo mundo elogia o gramado do Morumbi, isso não é novidade para ninguém, né? E ele falando de novo sobre a questão do gramado, né, cara? O Lucas já falou, o Oscar já falou. Cara, só vai defender, irmão, sintético os jogadores que jogam em times que tem grama sintética. Eles falam isso porque, irmão, os caras, né, o clube que paga o salário dos caras, os caras não vai ficar falando mal do gramado. Mas todo jogador prefere grama natural do que a sintética, né? Neymar de novo falando aí que isso incomoda qualquer jogador. Isso é a coisa mais óbvia do mundo. Daí, mano, ninguém gosta de jogar naquele gramado horroroso de plástico. E falando em gramado de plástico, amanhã o São Paulo vai estar jogando. Não no pasto do Allianz Parque, mas no gramado sintético lá do Atlético Paranaense. Dá até medo, né, cara? São Paulo, grama sintético, já associa a lesão e já fica com medo de perder mais jogadores. Aí então tá aí o Neymar rasgando elogios, né, cara? Falando que o gramado do Morumbi é muito, muito bom. E é verdade, cara. É muito, muito bom mesmo. Isso aí não tem nenhuma novidade. Belezinha, meu parceiro? Vamos mudar de assunto e agora o negócio é o seguinte, rapaziada. A gente sabe que, né, se a gente for pegar aí na história, o Atlético Paranaense, ele é um clube, né, cara? Uma instituição aí que ele, por parte deles, né, cara? Eles têm uma raiva muito grande do São Paulo, né, tomaram aqueles 4-0 na final da Libertadores, né, entre a questão que eles não jogaram o jogo de ida da Libertadores, não jogaram no estádio deles porque não tinha capacidade, né, cara, aí mínima aí para poder ter o jogo lá, né, ter um jogo, se não me engano, foi no Beira-Rio, naquele jogo de ida da Libertadores, né, cara, os caras falam sobre isso até hoje, né, os caras, por parte deles, têm um ódio muito grande do São Paulo por conta disso, né,
E, cara, é um clube que, assim, cara, sinceramente, é um clube que eu não tenho nenhuma apatia por eles, tá? Quero ver porque tá falando isso aí. Porque é o seguinte, amanhã a gente vai jogar lá, né? E era óbvio que alguma coisa ia acontecer, tá? Informação aqui do Gabriel Sá. O São Paulo formalizou um pedido ao Atlético Paranaense que seja liberada a carga de 10% da capacidade da Arena da Baixada para a torcida visitante, conforme prevê o regulamento da Copa do Brasil, né? Até ontem, na segunda-feira à tarde, não tinham colocado os 10% da capacidade do estádio para a torcida do São Paulo. E colocaram lá que estava esgotado. Se não me engano, eu estava gente falando aqui, se não me engano, tinha 5% só que eles colocaram e tinha esgotado. Eles não colocaram os 10% que tem que ter no regulamento. Tá? Até 10% tem que ter, os caras não colocaram. Né? Botaram lá e põe ingresso esgotado, que não sei o que, não sei o que lá. E tem muita gente aí, cara, né, torcedores do São Paulo que querem comprar o ingresso e não consegue comprar. Aí tu vai olhar lá, tá esgotado os ingressos, sendo que os caras não colocaram a carga máxima por visitante, que é de 10% da capacidade do estádio, né, cara? Tem que pedir para os caras liberar a carga de ingresso, porque os caras não fizeram o mínimo que é cumprir o regulamento da competição. Cara, o Atlético Paranaense, eu vou te contar um negócio, viu, cara? Essa gestão aí do Petralha, né? E essa rapaziada dele aí, olha, é difícil, cara. Esses caras são difíceis. Sempre quando vai jogar lá, acontece alguma coisa nesse sentido, entendeu? Não só com o São Paulo, com outros clubes aí também, entendeu? Já vi já o Flamengo indo jogar lá e também tendo um problema com questão de carga de ingressos, né, cara? Então a sacanagem do Atlético Paranaense aí com o São Paulo, né, cara? Porque tá no regulamento que tem que botar até 10%, os caras não botaram. Aí tem um monte de torcedor querendo comprar ingresso, tá lá esgotado e não botaram a capacidade máxima de ingresso para vender para a torcida do São Paulo. Eu vou te contar um negócio. Esses caras, meu irmão, olha, eu vou te contar um negócio. Meu querido, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.